Boa noite, amados. Graça e paz, tudo bem? Quem está cansado? A Bíblia fala que não podemos estar cansados, mas não desanimado, né? Porque o cansaço do nosso dia a dia, o nosso cansaço do nosso trabalho, querido, faz parte. Mas a diferença é que a perseverança te dá um contínuo, uma força, um revigor. E a perseverança, quando está no Senhor, é diferente. Amém? Olha que o pastor começou a falar aqui, começou a ministrar, a falar a respeito de fé, a respeito de maturidade. E eu fiquei pensando aqui, pastor, o pastor vai pregar tudo que era para passar. Tudo que era para ser falado, o pastor começou a dar a introdução, a como é que é a sintonia, a unção, o poder e a graça do Senhor no mover. Sabe, a mesma coisa, os louvores estavam sendo tocados, Deus já estava falando comigo, já estava sendo ministrado, querer falar essa noite. Amém? Amados, eu vou estar falando essa noite sobre crescimento espiritual. E uma das coisas, quando você lembra em crescimento, você lembra do quê? Do nascer. Não é assim que você lembra? Automaticamente, quando você fala em crescimento, você lembra da genealogia da ciência. Né? Nós nascemos, crescemos, vamos produzir, vamos movimentar, multiplicar e vamos morrer. Isso a ciência fala. Sabe, amados, quando eu estou falando a respeito sobre crescimento, venho a remeter a uma menção sobre criança. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Quem tem bebê pequenininho? Os mais recentes que têm bebê pequeno sabem como é que funciona. Talvez algumas coisas eu já esqueci, que faz muito tempo já que a minha filha mais nova tem 12 anos. Então tem coisas que eu não lembro mais. Vamos deixar assim mesmo. Né? A fábrica já se encerrou. Quando você lembra de uma criança, no nascimento dela, a criança nasceu, você vai deixar largada? A criança, quando nasce, você deixa sem alimento? Sim ou não, queridos? Não. Quando a criança nasce, ela precisa de um cuidado. Não é qualquer cuidado, é um cuidado especial. Aí vem a parte materna. A mãe primeiro vem a proteção. Porque você vai proteger seu filho, não é assim que funciona, mães. Você já não dorme como já dormia antes. É aquele que dormia a noite toda, quando a criança nasce, você já não tem mais aquilo. Né, mães? Você acorda já na madrugada, dando uma mal, ou se o neném está chorando, você vai ter que olhar. Muitas vezes os pais ajudam, mas é diferente. O cuidado da mãe. A proteção. Quando você lembra disso, eu faço a menção disso sobre criança, sobre recém-nascido, ligado com a palavra. A palavra de Deus também, ela faz uma menção a respeito de crescimento. O crescimento, até estava lendo o livro Crescimento Espiritual, Crescendo Espiritualmente, de Kenneth Hagin, fala exatamente sobre isso. A Bíblia faz uma comparação, que quando nós aceitamos a Cristo, a Bíblia nos fala que somos o que? Somos nova criatura, o nascer de novo. Então eu estou fazendo a menção do quê? Nascimento. Então eu estou fazendo a menção do quê? Eu preciso crescer. Então essa noite eu quero explicar justamente isso, queridos, para você entender que quando eu aceito o Cristo Jesus, eu recebo um novo nascimento. Mas esse novo nascimento vem uma carga chamada fé. Você recebe uma porção de fé. E nessa porção de fé não podemos ficar parados, não. É por isso que muitas vezes as pessoas, quando aceitam Cristo Jesus, ele começa a ter uma caminhada e no meio do caminho ele desiste. Mas por quê? Faltou se alimentar. Do mesmo modo que nós acabamos de comentar, que eu comentei sobre uma criança recém-nascida, ela recebe o quê? O alimento, o leite materno. Mas eu não posso chegar com uma criança de 3 meses e dar uma feijoada para ela, eu posso?
Eu posso, mães, fazer isso? O alimento adequado à sua idade. É a mesma coisa quando o Filho de Deus, quando nasce de novo, quando aceita Cristo, ele precisa ser alimentado. Mas a palavra não pode ser jogada de qualquer jeito. Tem que as ferramentas têm que ser criadas. As ferramentas têm que ser ensinadas. E graças a Deus pela essa palavra rema, querido. O rema trouxe uma renovação da palavra. Não fala que ele está mudando a Bíblia, não, querido. Ele está trazendo a revelação da palavra pura. O rema trouxe essas ferramentas para mim e para você, querido. Aqui nessa igreja, como outras igrejas, essas ferramentas trouxe aqui um alimento sólido para aqueles que estão aceitando a Cristo e aqueles que estão caminhando em Cristo. Você já recebeu desse alimento? Então você continua recebendo neste lugar. Então valorize essa palavra, querido. Valorize. E aqui na igreja também temos o departamento que é a integração, onde que é ensinado também, após você aceitar Cristo, você recebe um convite de começar a aprender mais da palavra. Porque nós entendemos que quando aceito a Cristo eu preciso receber mais, eu preciso me alimentar. Então, voltando a uma criança, a criança quando nasce, ela precisa ter cuidado, ela precisa ter um alimento certo. E vai aumentando o quê? A criança vai começar a se desenvolver. E esse desenvolvimento, ela depende do quê? Cuidados. Uma criança você não pode deixar sozinha. Ou você deixa seu filho sozinho? Não. Até umas mães falam assim, meu filho é minha eterna criança, eu tenho cuidado dela sempre, mesmo casado. Meu Deus. É assim, pastor? E uma criança, ela precisa desse cuidado, querido. Do cuidado. E vai chegando lá uma idade dos seus quarto mês, quinto mês, e chega no sexto mês, a criança, ele começa a comer o alimento mais sólido. Não é assim, Cauê? A criança começa a mudar os alimentos. Ele sai do leite materno, sai do leite que seja o leite da vaca, né? Sai do leite, né? Outro tipo de leite, e começa a ter um alimento mais sólido. E os filhos de Deus é a mesma coisa, querido. Nós, como filhos de Deus, precisamos avançar e crescer, e evoluir, e desenvolver o gosto e a vontade de querer mais alimento da palavra de Deus. Não sei se você já viu uma criança, quando ela está com fome, ela fica quietinha. Ela tem sede daquilo. Ela está tanta vontade que ela quer, ela começa a se mexer, começa a gritar, começa a chorar, querendo o alimento. E eu e você precisamos ter essa sede também. Essa sede de Deus, essa sede de você querer mais e mais. E muitas vezes nessa correria do nosso dia a dia, nós não esquecemos de se alimentar. Esquecemos de crescer. E Deus está em todo o tempo presente. Filho, filhinhos, filho meu, busque mais a minha presença. E esse crescimento é para mim e para você, querido. Precisamos avançar. Não podemos ficar somente parados, somente no leite materno, e sim começar a comer uns alimentos mais sólidos. E começar a entender mais da palavra. Quando essa palavra, a Bíblia nos fala que a palavra é viva e eficaz. Jesus é a palavra. Jesus é a própria vida. Aleluia. E somente uma introdução do que vou falar essa noite, querido. Abra comigo 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2. No versículo 1. Vou colocar na versão transformadora. Portanto, livre-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam, experimentam plenamente a salvação, para que provaram da bondade do Senhor. Isso deixou bem claro para mim e para você, querido. Precisamos ser intensos.
ser intenso em buscar, ser intenso em se alimentar da palavra, ser intenso de orar. A Bíblia também fala assim, buscar-me-eis e achar-me-eis, se você buscar de todo o coração. Então nós temos que ser coração disponível para essa palavra, coração disponível para orar. Sabe, quanto mais nós oramos, mais somos edificados, mais somos fortalecidos no Senhor, mais esse alimento chega, mais convicções chegam. Porque quando há essa convicção da fé, essa fé começa a ser gerada, começa a gerar convicções, começa a gerar certeza dentro de mim e dentro de você. Isso se chama crescimento. Você está começando, você começa a entender aquilo que você achava que não era, começa a crer. Isso faz parte da minha vida. Eu creio e ponto final. É assim que funciona o crescimento, é assim que você começa a entender que você está avançando. Você não está retrocedendo. O retroceder não é meu nem seu, querido. Nós precisamos avançar para o nosso alvo. Pedro estava falando aqui a respeito do quê? Eu preciso me alimentar com bebês recém-nascidos. Não sei se você entende, o bebê recém-nascido, ele fica o tempo todo querendo. Eu falo que o bebê recém-nascido parece um peixinho, né? Você vai dando, ele vai querer comer mais. Até é interessante que ultimamente eu tenho atendido muito pacientes, bebês. Na época do meu trabalho de reabilitação, eu trabalho muito com bebês. E toda vez que eles chegam na sala de atendimento, as mães veem aquelas 2, 3 bolsas. Eu falei, meu Deus, vai viajar. Não, é por causa que tem várias coisas, vários cuidados para aquele bebê. E muitas vezes, demora um tempinho, a criança começa a se alimentar, a mãe dá um alimento, ou dá uma mamá, alguma coisa. E Deus começou a falar comigo a respeito disso. Que aquele cuidado, como mãe, você imagine eu como pai, como eu tenho cuidado de você. Eu falei, uau. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado dos seus. Mas do mesmo jeito que você tem esse cuidado com os seus filhos, querido. Imagine Deus cuidando de você. Imagine Deus cuidando das suas coisas. Então esse entendimento só vai chegar quando eu estou crescendo. E essa criança começa a crescer, ela começa a comer e começa a fazer outras coisas, começa a falar. Não é assim que a criança faz? Começa a se desenvolver. E ela começa a repetir tudo aquilo que você faz. Eu quero chegar bem nisso. A criança começa a fazer tudo aquilo que está sendo movimentado em volta dela. Seja coisas boas, coisas ruins. O que está à sua volta? O que está te fazendo você crescer essa noite? A palavra ou as coisas naturais? O que te está fazendo você avançar em Deus? Cristo, a própria vida dele, Cristo vivo na sua vida, ou as circunstâncias? Sabe, crescer é um processo. Avançar em Deus é um processo. E avançar em Deus eu decido. Eu decido crescer. Eu decido buscar. Eu decido me alimentar. Não é assim? Mas uma criança, ela não decide, ela decide. Quem decide por uma criança? Os pais. Qual foi o alimento que vai dar? É por isso que a comparação que está fazendo, tem que buscar como recém-nascido, como bebê. O bebê não fica somente ali paradinho, não, ele fica gritando, esperneando, fazendo alguma coisa acontecer até receber daquele alimento. E nós precisamos fazer isso com essa intensidade, cada dia mais buscar o Senhor. Cada dia mais ser intenso e não ficar olhando para trás nos fatos e circunstâncias e sim começar a ver avante, o que está na sua frente, o que está no alto. E muitas vezes ficamos parados, querido. Muitas vezes não é que nós retrocedemos. O crescer, amado, muitas vezes vai ter alguns erros, vai ter uns obstáculos para acontecer. O crescer, o desenvolvimento, o crescimento espiritual na minha e na sua vida, vai ter algumas barreiras. Vai ter alguns esforços. Mas a Bíblia fala, esforce-te, tem de bom ânimo, que eu te ajudo. Eu fico nessa palavra. Eu vou me esforçar.
eu vou me alegrar na presença de Deus, porque eu sei que eu tenho um Deus que me ajuda. Amém? Então essa criança, ela começa a crescer, a desenvolver, e chega um momento que ela começa a andar. E chega um momento, como os filhos de Deus, precisamos caminhar com as pernas próprias. Eu preciso me defender das coisas. Eu preciso saber entender o discernimento que é o certo e que é o errado. Porque muitas vezes, nós como os filhos de Deus, queremos fazer as coisas da velha aliança, fazer as coisas antigas, voltar ao nosso presente. E queremos ser mimados, queremos ser guardados, sendo que Deus está esperando o quê? Filho, avance. Você não pode falar para o seu filho pequenininho, fala para ele, cresça, avance, pare, vai estudar matemática, não é que nem saiu das fraldas. É assim que funciona? Não, são estágios que ele vai passar. A mesma coisa você pergunta para uma criança pequena, está começando a escola, o que você vai ser quando crescer? Eu quero ser bombeiro, eu quero ser policial, eu quero fazer tal coisa. E chega na sua idade de formação, não tem nada a ver com aquilo que ele falou naquele momento. Não é assim? Mas isso faz para mim e para você, querido. Precisamos se alimentar, colocar as ferramentas em mãos e começar a praticar essa palavra. Deus está vivo. Jesus está vivo na sua vida, querido. Aleluia. Sabe uma coisa que eu entendo, que o crescimento meu e seu, ele tem que ser movido por um propósito. O meu propósito de vida é crer mais. O meu propósito de vida é se abster das coisas terrenas e buscar mais o Senhor. O meu propósito é o quê? Quando eu vejo coisa errada, eu não vou compartilhar com isso. O meu propósito é ter amizades que me levam a Cristo. O meu propósito é trabalhar com excelência, ser exemplo aonde que eu estou andando. Isso é crescimento. Então, o seu crescimento, amado, depende de um propósito. Você não consegue crescer sem propósito. Você não consegue avançar se você não tem um propósito de vida. Como é que está a sua vida? Não sei. Eu sei que foi assim. Está assim, está assado. Não. Se alegre, se anime na presença de Deus. Você é filho. Deus te chama você como pelo seu nome. Você é filho amado. E porque muitas vezes nós não pensamos, não agimos nessa altura. E queremos pensar como uma criança. Chorar, bater as pernas e querendo esperar. Sendo que Deus está falando para mim e para você. Enxuga o choro, olhe para frente, eu vou abrir o caminho para você. Isso é crescer. É ter um propósito de vida. Sabe, em relação a crescimento espiritual, o desenvolvimento espiritual na minha e na sua vida, querido, é manifestado como? Ele aparece como? Ele começa a revelar aquilo que está dentro de você. O que está dentro de você revela o seu crescimento. Como assim? Aquilo que você está transmitindo é aquilo que você está fazendo crescer. É forte isso. Se você está transmitindo amor, está transmitindo fé, você está crescendo em fé. Mas você pode estar crescendo em outras coisas. Você pode estar avançando em outras coisas que não te agradam. Então é um tempo de decisão. É um tempo que eu escolho crescer espiritualmente em Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Abra comigo lá, queridos, em 1 Coríntios, capítulo 3. Versículo 1. Um dos livros que eu estava falando, li bastante a respeito sobre crescimento espiritual, não só do Kenneth Hagin. Eu estava lendo um livro do Luciano Subirá, que se chama Maturidade.
O acesso à herança plena. Não é nenhuma propaganda, querido, mas é assim para você ter um crescimento. Para você ter o acesso às promessas de Deus, você precisa crescer e avançar. Para você ter acesso às respostas de Deus, você precisa crescer e avançar. Não tem como, querido, você andando como criança, você receber as promessas de Deus, sendo que Deus está falando assim: filho, cresça, avance. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, na versão transformadora. Irmãos, quando estive com vocês, não pude falar como pessoas espirituais, mas como se pertencesse a este mundo e fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-lo com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-los. E ainda não estão, porque ainda são controlados por natureza humana. Paulo estava falando para Corinto o quê? Eu ficava imaginando, contextualizando, conjecturando o que ele ficava pensando. Ele achava que ia chegar lá, ia estar todo aquele povo fervoroso no espírito, transmitindo da palavra, alimentando outras pessoas com a palavra, e no fim ele chegou e desanimou. Olha, eu podia dar um alimento mais sólido, eu podia falar muitas outras coisas de revelação da palavra, mas eu tenho que te dar o leite. Eu tenho que tratar você como crianças, porque vocês não se alimentaram como deveria. Ele continua ainda. Eles estavam se discutindo quem é de quem é de qual, ao ponto que um era de Apolo, outro era de Paulo, e ficavam discutindo a respeito disso, de onde que era. E Paulo falou, deixou bem claro, o seu e o meu crescimento vem de Deus. Ele falou, olha, eu planto, Apolo rega, mas o crescimento vem de Deus. Então o meu e seu crescimento, querido, vem do Senhor. Não é da circunstância, não é do problema financeiro, não é problemas de trabalho, mas sim o seu crescimento vem do Senhor. Fortalecei-vos no Senhor, não é em circunstâncias. Porque fatos e circunstâncias vêm todos os dias para todo mundo. A diferença é como vamos agir em frente a Ele. Não estou falando para ignorar fatos, não estou falando para ignorar problemas, fatos e circunstâncias que acontecem no meu dia e no seu dia. E sim, você tem uma ferramenta chamada fé dentro de você, que está fazendo você crescer em cima, está fazendo você avançar. Isso é crescimento, um crescimento espiritual. Amém? Amém, uai de mim? Amém. Eu sei que é um pouco mais pesado a respeito disso, mas é importante eu e você entender que nós precisamos crescer. Eu e você precisamos avançar. Sabe, tem que parar de que a igreja ficando dependente somente de algumas pessoas. Ah, não vou esperar aquela pessoa orar, vou esperar aquela pessoa levantar a mão, eu vou esperar aquela pessoa profetizar. Não, a igreja precisa ter completa. Tem que ter profetas agindo, tem que ter ministros agindo, tem que ter tudo, querido. A mão sozinha não funciona, o pé sozinho não funciona, nós somos um corpo. Esse corpo só vai funcionar quando estiver adulto, quando estiver com crescimento espiritual junto, ligado. O pastor sozinho não tem como abrir uma igreja, ficar aqui na frente sozinho, não. Precisa do quê? De pessoas. E com as ferramentas afiadas. Não é mais fácil, né, pastor? É muito mais fácil. E a igreja começa a crescer, começa a trazer mais gente, começa a trazer mais pessoas, porque essa palavra é viva, querido. Porque temos pessoas vivas em Deus. Sabe, precisamos aguçar esse chamado dentro de nós. Aguçar esse chamado, não deixa guardadinho, não. Se você tem um chamado de profeta, começa a profetizar. Se você tem um chamado de mestre, começa a estudar mais para começar a trazer essa palavra. Tem muitos evangelistas aqui parados, precisamos evangelizar aqui dentro da casa e não quer evangelizar. Porque não quer crescer, porque não quer avançar. A igreja não pode ficar parada assim, precisamos avançar. E lembramos que somos um corpo.
Nós temos o cabeça, que é Jesus. Precisamos avançar, queridos. Amém? Aleluia. Aleluia. Abra comigo lá em Hebreus, capítulo 5. Aleluia. Versículo 11. O escritor de Hebreus, ele estava falando a respeito do quê? Sobre algo de que ele queria explicar. Olha, há muitos mais que gostaríamos de dizer a respeito, mas essas coisas difíceis de explicar. Sobretudo, porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. Continua ainda, querido. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas. Olha aí. Por isso que eu peguei essa versão. No versículo 12 ele fala, a esta altura, ou seja, você que recebeu a Cristo, você começou a se alimentar, não é, você se formou no reino, fez tudo aquilo, mas ainda continua paradinha. E Deus está falando, filho, avance. Filho, você tem um chamado poderoso. Filha, você precisa crescer nisso. Ah, não, eu não posso, tem outras pessoas que fazem. Não é assim. Então ele continua o versículo 12. A essa altura já deveria ensinar outras pessoas. No entanto, preciso que alguém lhe ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. E ainda preciso de leite e não pode ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos e pela prática constante são capazes de distinguir o certo e do errado. Então, amados, deixou para entender bem claro que quanto mais eu sou alimentado dessa palavra, eu cresço, eu avanço, eu tenho mais entendimento chegando. A revelação da palavra chega na minha vida. Eu começo a discernir o que eu posso e o que eu não posso, a discernir do bem e do mal. E como está a minha sede, como eu vou buscar mais. Ele começa a ter mais sede de justiça, mais sede dessa graça, mais vontade de buscar o Senhor. Porque muitas vezes os fatos, as circunstâncias que acontecem no nosso dia a dia, faz desanimar, faz você querer parar. Mas existe algo dentro de você, um fogo dentro de você que faz você avançar. Lembrando que quando você aceitou a Cristo Jesus, você recebeu dessa porção. Mas essa porção tem que ser aumentada dia a dia. O poder de Deus dentro de você tem que ser aumentado dia a dia. Sabe, crescimento espiritual não significa que você está muito tempo colado em alguém, ou ficar colado direto do lado do Cauê o tempo todo. Eu vou ser cantor, vou cantar, vou louvar, estou colado nele, eu vou cantar. É assim que funciona? Não, tem que buscar, tem que estudar. Né? Você quer cantar, então vou ter que começar a fazer aula de música. E começa, muitas vezes você não tem chamado para isso, você quer se empurrando nisso. Crescimento espiritual não significa que você está colado em alguém. Isso ajuda o seu crescimento, mas o crescimento espiritual significa o que está dentro de você. Como você está. Que estágio que você está essa noite, querido? Que estágio que você está de crescimento espiritual? Como uma criança, como um menino ou como um adulto? Muitas vezes queremos agir nas circunstâncias, com os problemas, como uma criança. E Deus está querendo da minha e da sua posição como um adulto crendo nele. É forte, mas é real. Quando eu creio, eu falo. Quando nós cremos, nós falamos. Porque não tem como, querido, você começar a orar e não gerar fé, não começar a crer naquilo que você está falando. Não tem como Deus não agir a seu favor quando você está começando a crer. E quanto mais você começa a crer, você começa a agir à altura. Você não para, você para e fica olhando para trás, começa a agir à altura dessa fala, à altura da sua fé.
Circunstâncias vêm, você não vai ignorar, mas você vai avançar e a luz da palavra vai te trazer resposta. Então, o crescimento espiritual requer busca, requer consciência, requer o quê? Constância. Sede constante em buscar. Sede constante em crer. E ser perseverante. E saber esperar no Senhor. Porque o tempo de todas as coisas vai acontecer. O tempo da promessa na sua vida e na minha vida já chegou. Porque muitas vezes nós queremos agilizar do nosso jeito, queremos fazer do nosso jeito, sendo que Deus está falando, espere mais um pouquinho que eu vou fazer impulsionar aquilo que você quer. Isso é crescimento, saber esperar. Do mesmo modo que você corrige seu filho. Olha, agora eu não posso te dar isso. Depois eu te dou. Não é assim que funciona? Chega um momento na idade do seu filho que você já não consegue mais falar para ele. Porque ele já tem uma opinião própria. Já tem decisões próprias. E é assim que acontece com o meu e o seu crescimento espiritual. Eu tenho a minha opinião. Você tem a sua opinião. Mas nós temos um único Deus para servir. Sabe que quando eu penso em crescimento espiritual, também vem a menção a respeito que as pessoas acham que ficar muito tempo na igreja, eu tenho 30 anos de igreja. Eu falo, muitas vezes está com 30 anos de igreja, ainda age como um recém-nascido, age como um bebê. Porque não cresceu espiritualmente. E tem pessoas que aceitam Cristo Jesus hoje, tem uma convicção tão forte, começa a buscar tanto, aí a pessoa começa a fazer coisas grandes. Começa a ser chamado para ministrar, começa a ser chamado para fazer muitas coisas, e a pessoa fala, nossa, o pastor nunca me chamou. O pastor nunca fez isso comigo, por que está chamando aquela pessoa que está aqui agora? Não é, querido, não é por escolha, não é porque ele está o queridinho, não, porque existe um chamado, e o chamado está visível. É assim que funciona. É assim que as coisas acontecem. Até um ministro, o Thiago Borba falou uma ministração dele que me chamou muita atenção a respeito de crescer. Ele falou uma das ministrações dele, o pastor Thiago Borba falou assim, olha, não adianta você morar ou ficar dormindo do lado de um carro que você não vai virar carro. Isso veio para mim e fiquei pensando, puxa vida, é verdade. Não adianta nada eu querer andar junto se eu não medir, fazer a altura daquilo. Não adianta nada eu não buscar como deveria, mas o meu vizinho está buscando. E querer cobrar igual. E querer receber igual. Não, cresça. Avance. Avance. Amém, queridos? Meu Deus, a hora está avançando. Eu até anotei aqui algumas coisas a respeito de crescimento. Crescimento espiritual faz você fazer coisas novas todos os dias. Como assim? Todos os dias a palavra se renova. E todos os dias tem uma palavra nova para você. Então eu e você que decidimos seguir essa palavra ou não. Ou seja, todo dia tem renovo. Todos os dias o Senhor tem palavras de vida eterna para mim e para você. É todos os dias. Então essa palavra, querido, se alimenta dela. Se alimenta dessa palavra. Desse alimento sólido. Desse alimento que te traz vida. E vida em abundância. Muitas vezes ficamos tão ligados com as coisas do dia a dia, esquecemos de meditar, esquecemos de buscar na palavra. Então precisamos buscar mais. Então o crescimento espiritual conduz você a uma constância. Ele vai te conduzir você a ser constante, a crer. Mesmo que as pessoas falem que você não consegue, você vai continuar crendo e sendo constante. Eu creio, eu falo e ponto final. Porque Deus falou e acabou. Ah, mas você não vai conseguir. Quem falou para você que você não vai conseguir? Foi homens? Foi situações? Foi circunstâncias? Deus falou. E Ele é fiel para cumprir na sua vida. Sede constantes. Amém? Outra coisa que eu anotei também é o quê? Crescimento espiritual, ele ajusta o meu e os seus sentimentos.
Quando eu estou vendo, quando eu estou sentindo e crendo que eu estou crescendo espiritualmente, os meus sentimentos não vão me abalar. Situações não vão me abalar. Pensamentos não vão me abalar, porque eu tenho um Deus que traz vida, que traz paz. A paz que excede todo entendimento. Acabamos de louvar sobre isso. Isso é ter um crescimento espiritual. Amém? E outra coisa que eu também anotei aqui a respeito disso. Crescimento espiritual traz confissões corretas. Eu confesso a palavra, eu creio nessa palavra e eu creio no que está sendo falado. A palavra fala que eu posso todas as coisas porque Cristo me fortalece. Deus me fortalece? Então não vai ser circunstância que vai me abalar, não. Mas não é isso que está acontecendo comigo, querido. Acontece com todo mundo. A diferença é como vamos agir com ela, como vamos rebater com isso. Eu enfrento as circunstâncias, os problemas com a palavra. Deixa a fé agir, deixa a fé atender no seu lugar. Não age com seus sentimentos, não age com as suas emoções, age em fé. Isso é ter crescimento. Amém? Outra coisa que eu também coloquei aqui. Crescimento espiritual leva você a ter práticas corretas, a ter uma vida correta, uma vida de paz, uma vida de exemplo. Uau! É isso. Quando estou crescendo espiritualmente, eu faço as coisas certas. Quando estou crescendo espiritualmente, as pessoas começam a usar a minha e a sua vida como exemplo de vida. Amém? E outra coisa, crescimento espiritual proporciona a você uma expectativa de vida em abundância. Você começa a crer muito mais além daquilo. Você começa a enxergar muito mais. As pessoas acham que você é doido. Acham que você não pode. Acham que você está variando. Acham que aquilo que você está falando, aquilo que você está crendo, é muito mais além daquilo que você pode. Mas é assim mesmo. Isso é fé. É assim que Deus quer que nós agimos. Agimos em fé, não esperando o nosso braço, e sim os braços do Senhor, para nos conduzir e trazer a promessa em nossas mãos. Isso é crescimento. Isso é você avançar. É isso você agir como um adulto espiritual. Aleluia. E último, para poder passar. O crescimento espiritual te leva você para um futuro poderoso. Para um futuro glorioso em Deus. Você começa a enxergar o seu futuro poderoso. Você começa a enxergar o seu futuro não como uma mesmice, e sim como um futuro de vitória. As coisas só vindo, só recebendo coisas de Deus. Só coisas vindo, mesmo que os ventos estão batendo, os ventos estão batendo para um lado ou para o outro, mas não estão te atingindo. Porque você tem um Pai que te segura e você confia nele. Amém. Aleluia. Último versículo para finalizar, querido. Deixa eu abrir aqui. Interessante que Jesus estava falando a respeito de que nós precisamos se alimentar. Não só naturalmente falando, mas sim se alimentar da palavra. Jesus falou em Mateus 4,4, falou que não só de pão viverá o homem, mas sim toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, eu preciso me alimentar naturalmente, mas eu preciso se alimentar espiritualmente. O meu ser espiritual tem que estar cheio, tem que estar carregado, tem que estar calibrado. Ao ponto de ficar cheio de transbordar dessa fé, transbordar do poder de Deus dentro de nós. Abra comigo lá, queridos, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, para finalizar.
capítulo 2, versículo 14. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus, na versão transformadora. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-la, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente instruí-los? Amados, isso deixou bem claro para mim e para você que, vamos lá de novo, que o homem natural não consegue discernir as coisas de Deus. A Bíblia faz uma diferença que, em outras versões fala que o homem carnal, quando a Bíblia fala homem carnal, querido, é aquele que já tem Cristo, mas não anda na altura da palavra. Vocês agiram na carne, não é assim muitas vezes fala. Mas aquele que não tem Cristo Jesus, ele vai agir natural. O homem natural não discerne a coisa do Espírito. Mas aquele que tem a própria vida de Deus dentro dele, agir na altura dele, vai reconhecer aquilo que vem de Deus. Vai reconhecer aquilo que é o certo, aquilo que é o errado. Aquilo que você pode, aquilo que você não pode fazer. E nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus, para nos alertar, nos conduzir. Jesus estava falando em João, falando assim, olha, eu tenho palavras para dizer, mas vocês não vão entender. Vocês não vão conseguir compreender. Mas há de vir o Espírito Santo, aquele que vai te ajudar a conduzir, que vai te dar o discernimento. Sabe, mas nós temos algo poderoso dentro de nós, algo poderoso do poder de Deus dentro de nós, e muitas vezes nós não queremos usá-lo, queremos agir com nossas forças. Esquecemos que somos filhos, somos adultos espiritualmente e podemos avançar. Ninguém falou para você retroceder, ninguém falou para você parar. É o seu sentimento militando contra você. Então eu vou decidir avançar, eu vou decidir buscar mais. Eu vou decidir a crer mais. Amém? Vamos ficar em pé, queridos. Aleluia. Acharabacanta, arabachurianda, alamanassurianda, alamassuribicanta, aramalás. Roconto, arabachurianda, alamanás. Aleluia. Pai, rendemos graças ao Senhor. Sabemos sim, papai, que nós cremos num poder sobrenatural que vem do Senhor. Sabemos que somos seus filhos, temos a consciência que precisamos avançar mais, temos a consciência que precisamos nos alimentar mais dessa palavra, temos essa consciência que eu preciso crescer, eu preciso avançar em Deus. E quanto mais nós avançamos, mais revelação da palavra chega. Quanto mais eu avanço, mais eu cresço, mais eu chego nas promessas de Deus na minha vida. Ei, xarabacanda, arabachurianda, lamassuribicanda, aramalás. Não somos movidos de circunstâncias, querido. Não somos movidos a fatos. Somos movidos por fé. Somos movidos por fé. Eu cresci, eu avanço. Feche seus olhos, queridos. Chorabacanta, arabachurianda, lamanás. Não penses, filho meu, xarabacanta, arabachurianda, lamanás, suripicanta, lamanás, que você está só. Porque eu estou contigo, por onde quer que andares.
Pare de ficar pensando pequeno. Pare de ficar somente buscando as migalhas, sendo que eu tenho o pão em suas mãos. O meu banquete está à mesa posta para você se alimentar. Se alimentar do meu poder. E o meu poder é inesgotável, diz o Senhor. A graça do Senhor, querido, está disponível para mim e para você essa noite. Deus tem grandes coisas para fazer através da sua vida. Não precisamos mover do mesmo modo que o povo de Corinto lá, que enquanto estava esperando deles querer fazer algo, eles não fizeram. E Deus está requerendo essa noite que algo de nós, que eu e você precisamos avançar e se alimentar com essa palavra todos os dias. O que você tem alimentado? O que você tem se alimentado, querido? Palavras de vida eterna, vida em abundância. O que está te movendo a sua vida? O que move a sua vida? Xarabacanta, arabachurianda, lamanás. O que move você é circunstâncias. O que move você são fatos. O que move você são pessoas. Ou aquele que move você é a própria vida de Deus. Chegou o tempo de acelerar a igreja. Chegou o tempo de mover mais a igreja do Senhor. Precisamos agir como corpo de Cristo, totalmente alinhado, totalmente ligado. O corpo de Cristo só vai funcionar, só vai avançar quando estiver totalmente conectado. E essa conexão depende da minha e da sua atitude, como filhos, como os adultos espiritualmente, não como criança, mas como um alimento sólido na minha e na sua vida, querido. Pare de ficar olhando para trás, olhando para pessoas que fez errado ou deixou de fazer. Faça você o melhor na presença de Deus. Faça você a diferença. Faça você o que é para fazer. Não espere de pessoas. Não espere de coisas acontecer. Existe uma porção, uma unção sendo derramada essa noite. A unção, coloca sua mão na posição de receber, querido. A unção que despedaça todo o jugo. A unção que tira todo o peso. Todos os pensamentos negativos, todas ideias negativas a respeito da sua vida, a respeito da sua família. Tudo aquilo que estava impedindo de você avançar. Deus está tirando esse jugo. Deus está tirando esse peso da sua vida. Jesus falando: o meu jugo é suave e leve. Vinde a mim o que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei, diz o Senhor. Não carregue pesos em você. Avance sem as mochilas pesadas nas suas costas. Creia no Senhor e será salvo tu e tua casa. Apenas creia. Creia. Xarabacanta. O meu poder é derramado quando você tiver essa consciência que eu estou te ajudando. O meu poder vai agir na sua fraqueza.
Se alegre na minha presença em todo o tempo, diz o Senhor. Se alegre nas pequenas coisas que eu tenho colocado em suas mãos. É nas pequenas coisas que eu estou colocando em suas mãos que eu vou fazer coisas grandes. Você só vai avançar quando você entender que as pequenas coisas vão te fazer você crescer. Atenta o ouvido, a sua voz, os seus olhares, porque eu estou falando contigo. É eu que te fortaleço, é eu que te dou o alimento sólido, diz o Senhor. O meu alimento faz você crescer e avançar, e não vai olhar mais para trás. Aonde está a tristeza, eu vou derramar de alegria. A abundância da minha alegria a seu favor. Chegou o tempo de se alegrar na presença de Deus. Chegou o tempo de se alegrar. E se alegrar, correr mesmo. É correr com alegria, com vigor. Porque o Senhor é teu Deus. Está de prontidão para te responder. Está de prontidão para te ajudar. Está de prontidão para te abençoar essa noite. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, sim, Pai, pela sua infinita misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca nos deixa só. O Senhor sempre está presente em nossas vidas. Obrigado, sim, Papai, que nós temos a segurança, o sozo, a proteção do Senhor em nossas vidas. Obrigado, Pai, que não somos mais neófitos na fé. Obrigado, Pai, que não somos mais crianças na fé. E se somos filhos e adultos espiritualmente. Eu te agradeço, Pai, porque vamos avançar, vamos crescer em nome de Jesus. Em nome de Jesus.